Boa noite, quem está chegando, começamos em minutos. Aguardando pelo professor William. Boa noite a todos que estão chegando. Professor William. Boa noite a todos que estão chegando. Em seguida começamos, né? Falaremos de consultoria de carreira. Boa noite a todos e a todas. Olha ele aí, William. Boa noite, tudo bem? Fala, meu amigo, tudo certo? E você? Tudo bem aí? Tô te ouvindo, tudo certo. Que bom, cara, que bom. Que bom, que bom. Boa noite a todos que estão chegando aí. Antes da gente começar a conversar, eu queria, em nome do Conselho Regional de Administração de Santa Catarina, agradecer a oportunidade de poder estar participando desse momento, de poder estar conversando um pouquinho a respeito de coisas que fazem sentido para o momento atual e que fazem sentido também para a profissão, né? Então, eu espero que tenhamos tantas outras oportunidades aí para que a gente tenha a condição de continuar discutindo elementos que fazem sentido para todo mundo, né? E gerar um tempo de engajamento nesse momento de reflexão e de excepcionalidade que é o que nós estamos. Eu sou o professor Thiago Francisco. O professor Thiago Francisco hoje ele é membro da Câmara de Formação Profissional do Conselho Regional de Administração, também coordenador adjunto, né, do curso de administração da Unesp, aqui em Santa Catarina. Agradeço muito a professora Isabela, que está capitaneando lá a nossa Câmara de Formação Profissional. Torço para que tenhamos outras oportunidades como essa num tempo de boas discussões, num tempo de boas oportunidades para a nossa área de formação. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre consultoria de carreira, né, sobre como potencializar a carreira nesse tempo de crise. E para isso, o nosso convidado hoje é o professor William Bittencourt, mas eu vou deixar com que ele se apresente. O William é um grande amigo de longa data. Obrigado pela presença, cara. Eu que agradeço. Então, boa noite a todos, um prazer estar aqui. Meu nome é William, né, como o Thiago falou. Eu trabalho com desenvolvimento humano já fazem 8 anos e hoje trabalho com 3 atividades, né? Trabalho como professor universitário, como mentor de carreira, que é o assunto principal de hoje, e também com treinamentos corporativos. Então, essas são as minhas 3 atividades aí. E é um prazer estar aqui, Thiago, para trocar um pouco de informação a respeito aí desse assunto que é tão importante, que é carreira, né? Algo que é relevante para todos. Sem sombra de dúvida. O William ele tem um movimento bem interessante e depois vamos compartilhar isso com o pessoal também, William, que é o movimento Livro na Prática, né? Isso. O movimento Livro na Prática ele é uma iniciativa do William que tem a intenção de pegar livros que discutem com o cenário e com o contexto gerencial e discuti-los na perspectiva de ferramentas, né? Como fazer com que esses livros sejam práticos e possam se inserir no dia a dia das pessoas. Coisas da tecnologia, às vezes a gente tem outra pinçada na internet aí, né? Eu peço que vocês tenham paciência conosco, porque possivelmente isso daqui a pouco se resolve. Mas, William, eu queria abrir a nossa conversa com a seguinte pergunta. Nós estamos hoje num tempo de excepcionalidade, certo? E olhando, sobretudo, para a carreira gerencial, a gente percebe que há um impacto significativo na empregabilidade, né, e na carreira, né, dos profissionais. Qual é a sua avaliação enquanto consultor de carreira do momento que a gente está passando? Sim. Assim, Thiago, é um momento de bastante aprendizado para todos. Acho que a gente define com essa palavra, assim, né, onde muita gente, inclusive nós que trabalhamos, né, como docentes, precisamos reavaliar o que fazíamos, né, até então. Então, mas eu sou um cara muito positivo, eu acredito que é um momento de muitas oportunidades. É claro que cada carreira sofre um impacto diferente, umas mais, outras menos, mas eu acho que o principal nesse momento é a gente aumentar nossa capacidade de adaptação, né? Não é mais possível ficar no mesmo lugar, do mesmo jeito, fazendo sempre da mesma forma, a gente precisa se reinventar. Hoje, né, como docente, a gente está trabalhando muito mais online, num formato muito diferente do que vínhamos fazendo, mas, ao mesmo tempo, a gente está aprendendo muito com isso. Então, é o momento da gente ter humildade para entender que a gente não sabe
muito, né? Tem muito a aprender e também correr atrás daquilo que a gente não sabe para estar num nível legal, assim, né? Então, se eu pudesse definir esse momento com uma palavra, eu diria momento de aprendizado, principalmente, né? Olhando um pouco para a tua metodologia de trabalho e para a experiência que você tem nesse contexto, a gente percebe que, em contrapartida, nós temos altos números aí se tratando de desemprego, né? Então, você tem postos de trabalho que estão se esvaindo em função de todo esse momento, cara. Que recomendação que você daria hoje para um profissional que está vivendo nesse turbilhão, passando por esse momento de crise, né? E que tipo de recomendação? Isso seria uma pergunta lá do final, né? Mas vamos começar a conversar a partir disso. Qual é a recomendação que você daria para um profissional hoje passar por esse momento e potencializar a sua carreira? Tá. Vou pegar então 2 perfis, tá, existentes hoje. O que está empregado e depois o que está buscando recolocação. Para o empregado, eu diria que a palavra-chave agora é engajamento. Ou seja, entregar mais do que nunca, mais do que lhe é solicitado. Que é um princípio do sucesso, né, Thiago? É fazer mais do que lhe é pedido. Então, assim, para que você se mantenha empregado, você precisa mostrar algo diferente. Você precisa mostrar algo que você não vinha mostrando antes. Então, para quem está empregado, é o momento de mostrar engajamento e principalmente flexibilidade. A pessoa que for muito fechada hoje, que não abrir concessões, provavelmente ela vai sair fora do script. Então, para quem está empregado, é entregar mais do que lhe é solicitado e ser um pouco mais flexível. Para quem está desempregado, uma coisa que eu costumo dizer para quem eu atendo com as mentorias é que sempre foi difícil conseguir emprego. Nunca foi fácil. Então, não é que está muito mais difícil. Se você ficar entrando nessa vala do pessimismo, aí vai ficar muito complexo, muito difícil. Então, se eu pudesse dar uma dica para quem está desempregado, é virar essa chave. Né? Porque se você começar a entrar muito nesse viés da negatividade, de que está difícil, que vai ficar difícil, aí realmente as oportunidades acabam se fechando. Então, acho que o primeiro passo, Thiago, é essa vibe positiva, é mudar a energia, porque tudo começa na energia, né? E aí, uma vez que eu mudo a energia, aí as oportunidades começam a aparecer com um pouco mais de facilidade. Outra coisa bem importante, que serve tanto para quem está empregado quanto desempregado, relacionamento. As pessoas precisam cultivar um pouco mais seus relacionamentos, porque nesses momentos, quem tem mais uma rede de relacionamento consolidada consegue lidar melhor com as situações. Eu atendo, por exemplo, um empresário com mentoria que, quando ele viu que o segmento dele ia sofrer com a pandemia, ele fez 3, 4 ligações e já conseguiu 2 outras possibilidades de negócio. Mas por quê? Porque é um cara extremamente bem relacionado. Então é importante que tanto quem está empregado e quem está buscando recolocação alimente a sua rede de relacionamento. E quando eu falo alimentar, é gerar algo de valor para essa rede de relacionamento. Não esperar que as pessoas façam algo por nós. Fazer algo para as pessoas. Né? Então são esses princípios aí que eu considero bem importantes. Uma coisa que a gente sempre conversa, né, e o William é também o meu mentor de carreira, entre tantos outros, né, e eu sou muito feliz, assim, graças a Deus, por ter bons mentores de carreira. Tem, inclusive, a professora Maria Helena, que está acompanhando a nossa discussão aqui, é uma das grandes referências que eu tenho, né, outras grandes colegas aí, e que sempre estão conectadas com a gente nesse sentido, né. Mas a gente percebe que nesse momento, William, me parece que faz muito sentido você, além de alimentar essas redes de relacionamento, ter bons mentores. Né? Como é que alguém pode fazer, o que você indica, que tipo de comportamentos, que tipo de atitudes você indica para aquelas pessoas que precisam de bons mentores nesse momento? Tá. Então, assim, vai muito do perfil de cada pessoa. Quanto mais autossuficiente a pessoa, nível comportamental, mais difícil para buscar mentor. Então, eu passo para a gente. Thiago? Oi, eu estou te ouvindo bem, acho que deu uma picotadinha aí. Tá, não tem problema. O primeiro passo para a gente buscar mentores é o princípio da humildade, é entender que eu não sei tudo e que existem pessoas que podem contribuir com a minha carreira. Então, esse é o primeiro princípio. O segundo princípio, Thiago, o que na verdade é uma mentoria? É um processo de modelagem. Você precisa encontrar mentores que você admira e que faça sentido para você acompanhar essas pessoas.
Porque basicamente a mentoria é uma modelagem. Você procura fazer aquilo que a pessoa já fez, de alguma forma, conforme a sua realidade. Então, o princípio essencial para que uma mentoria de carreira especialmente funcione é você olhar para aquela pessoa e admirar ela. Falar, pô, esse caminho que ela ciclos. Só que ninguém consegue ser mentorado por alguém se não tiver o princípio da humildade. É uma coisa, por exemplo, que eu admiro muito em ti. Um cara extremamente bem qualificado hoje, mas que ainda assim busca auxílio de outras pessoas para continuar se capacitando. Muito fácil a gente achar. Então tem muita gente que se pega nessa armadilha e aí acaba perdendo a oportunidade de criar conexões, de ter bons mentores e assim por diante. Tá? Então, eu considero assim, ó, inclusive o Tony Robbins fala isso, né? Que todo homem bem-sucedido ou mulher possui um mentor. Então é importante que a gente tenha um mentor, alguém que possa contribuir, que possa nos ensinar, que possa nos ajudar de alguma forma, né? E é interessante identificar que o princípio da mentoria, ele tem sido discutido aí nos grandes referenciais bibliográficos do ponto de vista dos negócios, mas eu costumo dizer, uma opinião bem particular, que o princípio da mentoria, né, e dos conselheiros, né, algo que vem de muito tempo já, inclusive isso é bíblico, né? Jesus tinha conselheiros, sim. Jesus mentorava pessoas, então, e um dos grandes exemplos de liderança que a gente tem aí. E acho que a mentoria nesse momento, né, é um processo de disposição bastante importante para que você tenha condição de continuar aprendendo, que eu acho que é uma das grandes competências, né, importantes para esse momento que nós estamos passando. E aí, se tratando de competência, se tratando de mentoria, eu queria abordar nesse sentido, William, um ponto que ficou muito claro na tua fala, assim, porque a gente percebe hoje que para que a gente tenha a condição de continuar usufruindo do mercado de trabalho sem ser empreendedor, né? E aí para falar de empreendedorismo, tanto empreendedorismo corporativo quanto empreendedorismo startup, a gente poderia ter mais uma live, inclusive, falar sobre isso. Sim. Mas sim. A gente percebe hoje que no contexto do trabalho fala-se muito de competências. E fala-se muito do que se chamou de soft skills ou competências socioemocionais, né? Para que o indivíduo se mantenha empregado hoje, para que o indivíduo se mantenha em empregos que tenham um impacto bastante qualificado, que tipo de competência você acha que ele precisa ter ou desenvolver nesse período de excepcionalidade? Show. Eu tenho abordado muito, Thiago, nas minhas palestras, mentorias e tudo mais, o conceito do intraempreendedorismo, né, que é basicamente você empreender dentro de um negócio que não é seu, né? E o que falta para as pessoas, na minha visão, cara, assim, ó, uma visão particular, de acordo com a experiência que eu tenho, é um pouco mais de visão de dono, entendeu? As pessoas, elas têm uma visão muito limitada de cumprir horário, de fazer somente o necessário e ponto final. Eu vejo que se elas transitarem dessa visão para uma visão mais focada em empreendedorismo mesmo que seja dentro de um negócio que não é seu, é uma outra perspectiva. Que você passa a trabalhar por metas, por objetivos, você deixa a questão de horário, você pensa mais em produtividade, mais em resultado. Então, acho que assim, uma das principais coisas que eu defendo hoje para todo trabalhador, para todo colaborador, é ter uma visão de dono. Quando você tem uma visão de dono, você enxerga as coisas de uma maneira diferente. E aí, falando das soft skills que tu comentou, existem várias. Mas eu tenho falado muito sobre uma pesquisa que foi feita pelo Fórum Econômico Mundial, onde ele cita as principais competências agora, né? E duas me chamam muito a atenção. Uma é a capacidade de resolver problemas complexos. As pessoas, infelizmente, hoje fogem de problemas. E eu vejo o problema como uma grande oportunidade. Quanto mais você, que está nos assistindo aí, ter capacidade de resolver coisas complexas, mais valor de mercado você vai ter. E o que difere, por exemplo, uma pessoa que ganha, sei lá, R$2.000 de uma que ganha 20? Basicamente, o tamanho do problema que ela resolve. Quanto mais complexo ela ganha. Outro ponto é o tal do pensamento crítico, que é uma outra competência essencial que tem. E é por isso que eu defendo tanto a questão dos livros, Thiago, e criei esse movimento que chama-se Livros na Prática. Porque eu acredito que a leitura, ela traz esse pensamento analítico para as pessoas, onde a gente deixa de ser a massa que vai e vem de acordo com a opinião dos outros e começa a ter a nossa opinião. Né? Então, o pensamento crítico também acho que é algo bem importante. A gente ter a nossa opinião embasada em coisas que realmente são relevantes para que a gente possa comunicar isso.
Enfim, soft skill tem várias, mas essas duas aí me chamam bastante atenção, assim. Eu vou abordar assim o que você falou de resolução de problema complexo, né? A gente percebe que eu aprendi isso com uma das mentoras que eu tive, né? E que tenho, curiosamente, a professora Maria Helena. Você precisa sempre buscar oportunidades de se manter empregado, né? E aí eu trago para a discussão um referencial que é do Gary Hamel, pessoal que estuda liderança, enfim, deve conhecer. O Gary Hamel, ele traz para a gente um livro chamado O que Importa Agora, e ele fala um pouco desse contexto, dessa tendência de mudança organizacional, trazendo alguns passos e algumas alternativas que o profissional pode desenvolver para que se mantenha empregável nesse contexto de disrupção, né? A gente está percebendo que as carreiras têm sido muito impactadas em função das interferências desse contexto da quarta revolução industrial, né? Dessas interferências da forte revolução tecnológica, né, que tem acometido aí profissões especificamente que trabalham com competências que são físico-musculares, digamos assim. E como é que você vê esse cenário? Como é que você vê esse cenário, né, da quarta revolução industrial, dos empregos, né, da força de trabalho? Na sua visão, tem acontecido, isso tem mudado? Como que funciona isso, cara, na tua visão? Sim. Sim. Eu brinco com meus alunos, Thiago, que a gente está passando pela quarta revolução industrial, mas como a gente está passando, a gente não sente isso, né? Porque daqui 50 anos vão estar contando nos livros de história sobre esse momento, chamando esse momento de a quarta revolução industrial. Eu acredito, vivencio, está cada vez mais claro hoje, tudo que for operacional, mecanizado, que puder ser robotizado será, já está sendo, e eu como colaborador, para manter o meu nível de empregabilidade, que é o que eu estava comentando antes, eu preciso trabalhar de maneira mais inteligente. E aí que tá. E aí vem a importância desse tal do pensamento crítico, porque o que é o trabalho inteligente? É a minha capacidade de usar o meu pensamento para resolver problemas complexos. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Ah, tá, que deu uma falhadinha aqui. Então, assim, acredito sim que estamos vivendo. Claramente, para mim, tá perceptível isso. Muito me preocupa por atender lideranças hoje, ver que tem muitos líderes extremamente operacionais ainda, que acreditam muito na mão na massa e pouco no pensamento inteligente e estratégico. Mas vejo que muita gente também está mudando um pouco da percepção em relação a isso. Eu acho que é algo que não tem volta. Acho que a tecnologia está aqui para nos favorecer. É uma baita ferramenta para que a gente possa empoderar a nossa profissão e os nossos negócios, mas é muito do tipo de mentalidade que a pessoa tem. Tem o cara que acha que a tecnologia rouba empregos e tem o cara que acha que a tecnologia cria empregos. O que muda? Basicamente a percepção de cada uma. Então, é a essência, entendeu? Eu acredito muito, assim, Thiago, que tem coisas, amanhã, por exemplo, eu vou estar numa live que fala sobre humanização. Eu vejo que quanto mais a tecnologia se insere no nosso contexto, mais esse outro lado de humanização ele se eleva também. Então não é que um substitui o outro. Pelo contrário, quanto mais eu automatizo certas coisas, mais humanização é necessário que eu tenha em certos momentos. Então eu vejo que é uma composição, né, de duas coisas que podem se conversar, que podem se complementar, né? Legal. Eu aproveito para cumprimentar o pessoal que está chegando aí, o Johan, nosso aluno aqui da Unesc, né, do segundo semestre do curso de administração, acompanhando a gente também. Minha colega de pós-doutorado, a professora Sônia, também está aqui com a gente. Quem tiver pergunta, por favor, solta para a gente aí, que a gente vai abordando aqui sem o menor problema. Lembrando que nós estamos num movimento bastante informal. Fiquem à vontade para conversar conosco aí também, para manifestar suas dúvidas e perguntas. Peço um pouquinho de compreensão de vocês, porque nós estamos fazendo a live daqui do sul do estado, então o tempo não está muito legal, pode acontecer uma picotadinha no áudio aí, mas sem problema nenhum. Esse áudio vai ficar disponível, essa live vai ficar disponível depois no meu Instagram, Thiago HAF, no Instagram do professor William
depois ele vai passar o endereço, e no Instagram do CRA, tá? Tudo isso vai ficar disponível a vocês depois. William, você atende as duas pontas, né? Enquanto mentor e consultor de carreira. Você atende a ponta que está na liderança, né? E você atende a ponta também que está embaixo, que são os liderados, né? Tá dando uma faladinha, Thiago. A dica que você dá... Opa, tá falhando só... Tá, vamos esperar que vai voltar. Pode falar. Vou falar. Então, vamos lá. Você atende as duas pontas, né? A ponta de cima e a ponta de baixo. Você tem mentorados que são líderes e que são liderados. Na tua visão, cara, existe uma distância muito grande nesse fit, na percepção dos líderes em relação aos liderados? Isso depende de ambos? Isso depende da cultura organizacional? Como é que você avalia essa relação? Pessoal, não entendi a última pergunta ali. Se existe um distanciamento que falhou para mim? Entre os líderes e os liderados, e se tratando de carreira. A expectativa de um está muito além do outro. Como é que tá? Como é que você avalia isso? Só para eu entender que falei de novo. Se existe um distanciamento de relacionamento entre líderes e liderados? De percepção em relação à carreira. Ah, tá. Cara, assim, ó, carreira é um assunto muito vasto para a gente conversar. Vou tentar trazer insights bem pontuais, tá? Uma coisa, primeiro, que eu aprendi na prática: nem todo mundo quer ser líder. Então, uma coisa que lá no início eu achava, nossa, todo mundo quer ser gestor, quer ser gerente, diretor. Não, tem gente que é muito feliz sendo analista, sendo auxiliar, sendo operador. Gente, por exemplo, que quando eu comecei minha carreira, eu comecei no chão de fábrica, estava há 20 anos tocando uma máquina, operando uma máquina, e era super contente. Então, assim, o primeiro princípio e por que eu digo isso? Porque a carreira corporativa prazo, claramente eu falo, né, para os meus mentorados, que é um exercício de engolir vários sacos no decorrer do tempo. É isso, né? Muitas coisas você precisa aceitar, precisa entender, precisa revisar. Mas é possível. Porém, assim, Thiago, outra coisa que eu aprendo também, né, nessa jornada, é importante que você defina muito bem o seu caminho, que tem coisas que dependem de você e coisas que não dependem de você. Então, eu vejo muita gente sofrendo muito por coisas que não possuem autonomia, né? Aliás, a única coisa que realmente possui autonomia é a nossa performance. Agora, o momento que a gente vai ser promovido, o momento onde vai aparecer uma oportunidade, é uma coisa muito pouco tangível, né? As coisas acontecem quando elas devem acontecer. Então, assim, eu quero ascender numa carreira corporativa. Se eu pudesse dar um conselho, primeiramente paciência. Segundo, visão de longo prazo. Eu preciso ter visão de longo prazo. E se eu quero me tornar um líder, eu preciso me capacitar para isso. Foi, né, a essência da tua pergunta. Se eu quero subir dentro de organograma, é inevitável que eu tenha que estudar, que eu tenha que me capacitar, que eu tenha que experienciar coisas novas, que eu tenha que me propor a fazer coisas que eu não gosto de fazer nesse momento, mas que eu preciso aprender a fazer. Então, assim, o que muda da pessoa que é um gestor e da pessoa que está mais operacional? Primeiro, esse querer, e nem todo mundo quer, e está tudo certo. E segundo, esse pagar o preço para ascender dentro de organograma. E aí, como eu falei, precisa estudar, se capacitar, entender as suas fragilidades, investir em autoconhecimento. São várias coisas que a gente trabalha, por exemplo, no momento de carreira. Que assim, Thiago, se eu se perguntar assim, o que acaba com as carreiras das pessoas? Aí eu vou dizer, falta de autoconhecimento. As pessoas se conhecem muito pouco. Por consequência, tomam várias decisões erradas. Tomam várias decisões por influência de outras pessoas e não realmente por querer fazer aquilo, né? Então, William, qual que é a dica principal para você ter uma carreira bem-sucedida? Invista demais em autoconhecimento. Deixa eu montar um cenário rapidinho aqui, Thiago, para vocês. Imagina o seguinte, um jovem que tem pouco autoconhecimento, ele já começa com uma dificuldade de escolher, por exemplo, o primeiro curso que ele vai fazer, né? E aí, se ele escolhe muitas vezes um curso que ele não gosta,
muitas vezes ele vira escravo de uma profissão para o resto da vida que ele não gostaria de ter. E assim, é muito comum hoje eu pegar pessoas com 38 anos, 40 anos, extremamente infelizes, porque traçaram um caminho lá no início e hoje não possuem coragem ainda de mudar, né? De pensar, não é mais para mim, eu posso fazer diferente, eu posso ir para uma outra carreira. Então, isso também é um princípio que mudou agora. Né? Antigamente era assim, não, você começava como você se formou em contabilidade. Ah, não, eu tenho que passar 30 anos da minha vida sendo contador. Não, você pode sim se formar em contabilidade, mas se não fizer mais sentido, você pode fazer administração. Se não fizer sentido, você faz uma engenharia. Enfim, cada um escolhe o caminho. Mas não sejamos mais escravos de uma profissão que não nos preenche. Porque não tem, Thiago, como eu tenho uma alta performance, eu não gosto do que eu faço. Não tem como eu ser bem-sucedido naquilo que eu faço se eu não tenho paixão por aquilo. Tá? Então, assim, começa desde lá, né, da juventude e isso vai se reverberando na carreira de qualquer profissional, né? E aí tem um ponto importante na tua fala, né? Que a gente precisa ter paixão por aquilo que a gente faz, a gente precisa descobrir um propósito em tudo isso, né? Então, quando a gente fala de consultoria de carreira, na verdade, a gente está falando de maneiras para desenvolver nesse profissional, desde o autoconhecimento até a ciência do seu propósito, né? Todo o seu portfólio de competência para que ele possa se tornar cada vez mais empregável. E aí, eu parto do seguinte pressuposto, e ver se você, como é que você avalia tudo isso. Um profissional, ele é empregável em todos os lugares ou ele precisa de competências que levem a ele a adaptação a diferentes contextos? Tá picotando um pouquinho, mas fiquem conosco, pessoal. Um profissional ele pode ser empregável aqui na região sul do estado e manter a mesma capacidade de empregabilidade lá na região norte ou em outro lugar, ou ele precisa de competências que levem a ele a adaptação ao contexto? Tá ouvindo? Estou te ouvindo muito bem. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo muito bem. Você está me ouvindo? Vamos tentar fazer o seguinte. William, você está me ouvindo aí? Pessoal, eu vou pedir perdão, é porque nós estamos no sul do estado e a internet depende depende também do tempo. O tempo aqui não está muito legal e possivelmente nós estamos tendo esses problemas de pouquinho para a gente poder retomar. O William caiu, tá? Vamos ver se ele volta. Se ele não voltar, eu vou encerrar a live e vou começar de novo para ver se ele tem condição de estar conosco, tá? Mas a gente está conversando um pouquinho sobre consultoria de carreira, falando um pouco sobre os desafios da carreira. Vamos ver se o professor William consegue voltar conosco aqui. Né? Às vezes isso acontece, agradeço a vocês, gente, pela paciência, mas faz parte. Já aproveito, inclusive, ó, aí está, já aproveito, inclusive, para convidar, né, todos os que estão aqui, porque na quinta-feira que vem nós teremos também uma outra live discutindo um outro assunto que faz muito sentido para a nossa profissão, que é a inovação no ensino de administração. Eu não vou dizer ainda quem é o convidado, né, mas falaremos um pouquinho desse período de inovação, né, dessa necessidade de inovação. Evidentemente, acho que todos nós tivemos conhecimento aí, um documento da Angrade chegou ao Conselho Nacional de Educação, falando um pouquinho da revisão das diretrizes curriculares da nossa formação, da formação da nossa profissão. Semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre isso, inovação no ensino da administração, e no mês de julho a gente vai ter uma live também falando sobre essa questão interdisciplinar, né? Porque a gente está saindo de um cenário hermético da administração, entrando naquele movimento de compartilhamento, de interdisciplinaridade. Vamos falar um pouquinho dos designers, o design de serviços na área da gestão e a interlocução com o processo inovativo. Mas voltando, William, flexibilidade.
é fundamental para que o profissional possa aumentar o seu portfólio de empregabilidade, né? Sem dúvida. Essa palavra cada vez mais vai estar em pauta. E assim, flexibilidade vai desde o comportamento, né, Thiago? De ser um pouco mais flexível, para fazer concessões, como eu já falei anteriormente. Acho que é importante a gente ter essa capacidade de empatia também, né? De entender nesse momento a empresa, de entender o meu gestor, de entender os meus pares, de entender os meus liderados. Então, acho que flexibilidade é importante. E também eu preciso criar maneiras, e o próprio trabalho home office, né, nos trouxe essa possibilidade de trabalhar de maneira um pouco mais flexível também, né? Talvez muita gente aí nesse processo de pandemia teve uma adaptação, mas hoje se sabe, né, que não é tão difícil assim trabalhar em casa, desde que eu tenha uma metodologia, desde que eu siga certos parâmetros que fazem sentido para mim, mas é possível sim produzir bem estando em casa. É mais desafiador para algumas pessoas? Com certeza, mas é uma possibilidade, né? Recentemente eu li um livro, por exemplo, que chama-se Trabalhe 4 horas por semana. E ele fala muito sobre trabalhar de maneira remota, ou seja, se eu consigo construir uma estratégia, uma metodologia onde eu posso trabalhar em casa ou de qualquer lugar, eu ganho um ativo hoje que chama-se liberdade. Hoje, Thiago, eu vejo muita gente presa, mais presa, inclusive, do que pessoas que estão realmente presas em presídio. Presas no seu negócio, presas na sua função, presas em profissões que não curtem. Cara, eu poderia ir para outras áreas também. Mas, assim, dois ativos fundamentais, Thiago, hoje, quando a gente fala de profissão. Um é liberdade e o outro é tempo. A gente precisa criar maneiras de trabalhar de maneira mais inteligente e produtiva para ter tempo. Por quê? Tem gente que eu atendo, inclusive, que adora se achar importante por não conseguir tirar férias, por exemplo. Tem gente que adora não tirar férias. Aí eu fico pensando, da onde que isso é bom? Da onde que não ter tempo para descansar é bom? Não é bom. Mas tem gente ainda que, por ter crenças de que eu preciso estar ali, porque se eu não estiver o negócio não acontece, fica escravo do negócio que possui ou do trabalho que tem. Então, assim, o mundo do trabalho, Thiago, está sofrendo, a gente está convivendo com isso, né? Várias disrupções. Isso é muito legal. Para quem gosta disso e para quem consegue ter um pouco mais de visão do que está por vir, tem grandes oportunidades na mão. Outra coisa importante, depois eu passo a bola para ti aí. Existe um conceito muito legal que chama-se dos novos ricos. O que é uma pessoa, o que é um novo rico? É a pessoa que tem tempo, não a pessoa que tem muito dinheiro. Então, o principal ativo hoje de riqueza não é você ter milhões, e sim você ter tempo de qualidade, né? Que é uma coisa que eu bato muito nessa tecla com meus mentorados também. Você não pode ser escravo do seu trabalho, assim como eu não posso ser escravo do dinheiro. Assim como o dinheiro tem que trabalhar para mim, o meu trabalho tem que reverberar para mim positivamente também, né? Então, são alguns princípios aí importantes. Tem um ponto que eu costumo dizer, nesse sentido, que a carreira, ela se constrói também na escola, né? Então, a gente percebe que a carreira, ela depende muito do background social do indivíduo também, né? Então, vamos entrar com profundidade nisso, mas a carreira se constrói também na base, né? Como é que você avalia isso hoje, cara? Como é que você avalia o papel da escola, por exemplo, da educação de base da nossa sociedade na construção da carreira das pessoas? Isso faz sentido para você? Total. E assim, eu abriria 2 pontos importantes, tá, Thiago? Primeiro, que é a educação familiar, né? Infelizmente tem curso para tudo, mas não tem curso para ser pai e mãe ainda. E eu vejo que nem todos os pais e mães sabem do impacto que a educação que eles repassam para os filhos tem. Porque assim, muita gente que eu atendo hoje, na fase adulta, tem sérias crenças limitantes que foram construídas na infância. Especialmente pelo convívio com os pais, com os irmãos. Então, assim, você que é pai, está nos assistindo aí, mãe também, entenda que você tem uma grande responsabilidade nessa formação de personalidade de um filho. E isso, por consequência, tem a ver com a profissão dele também. E nós trabalhamos com a educação, Thiago, nós estamos aqui para reconstruir o modelo educacional, né? O nosso modelo é um tanto arcaico ainda, mas eu tenho visto um movimento muito grande de vários professores, de várias entidades, né, de várias instituições, de tentar pensar a educação de maneira diferente.
Uma educação que não limita, que não corta, mas que potencializa a criatividade das pessoas. Eu luto muito por isso em sala de aula. Eu tenho que fazer meu aluno expandir a consciência dele. Eu não posso criar muros dizendo que é exatamente isso. Até porque gestão, administração, que é o curso que a gente dá aula, não é uma ciência exata. O que funciona numa empresa pode não funcionar para outra. Eu tenho que dar possibilidades para o meu aluno. Eu tenho que fazer ele pensar. Uma coisa que eu tenho feito, e tem feito muito sentido para mim, por exemplo, considerando essa questão de fazer uma educação diferente, é tentar fazer, Thiago, meus alunos pensarem. Ou seja, o que você acha sobre isso? Lê isso e me explica o que você entendeu. Hoje, por exemplo, eu vou dar aula depois que eu sair daqui, e eu vou trazer para a sala de aula um problema real de uma consultoria que eu presto. Ó, eu estou com esse problema aqui na empresa que eu trabalho. Me ajudem a resolver. O que eu estou fazendo? Eu estou trazendo o mercado para a sala de aula. Eu estou dizendo assim, ó, isso aqui acontece na vida real, eu estou passando por isso agora. De que forma a gente pode ajudar? De que forma a gente pode resolver? E essa é a educação que eu acredito, né? Enfim, cara, eu vejo que a gente tem um grande papel. Quem trabalha com educação precisa ter clareza do quanto que a gente consegue impactar positivamente na vida das pessoas. Isso, para mim, é o que mais rebrilha o olho, assim, quando eu vejo um aluno meu bem-sucedido, né, crescendo, evoluindo, isso me preenche muito. Isso faz muito sentido para mim. Que legal, cara. Agradecer o professor Paulo Giordani, que está conosco aqui, presidente do Conselho Regional de Administração de Santa Catarina. E um grande amigo meu de São Paulo, Fernando Nakagawa, parceiro aí das épocas de basquetebol em São Paulo e também um profissional que atua na área da gestão do direito também. Então, bacana, nossa live aqui, acho que passou fronteiras, né? Tá chegando aí em lugares bastante interessantes. Um abraço para todo mundo aí. William, show. Mudando um pouquinho assim, saindo um pouco desse lance, dessa conversa de perspectivas, enfim, eu queria, de repente, centrar um pouco mais, né, nessa fase da nossa conversa, no seguinte aspecto. Como é a tua metodologia? Então, vamos lá. Porque, como você mesmo disse, falar em carreira hoje é algo muito abstrato, né? Porque depende de uma série de fatores, né? Evidentemente, para que a gente possa potencializar a carreira do indivíduo, a gente precisa conhecer ou desenvolver métodos que possam fazer com que a gente possa atuar em várias frentes para levá-lo ao objetivo, né? Como a gente diz no coach, para gerar mobilidade. Né? Perfeito. Então, fala um pouquinho da tua metodologia aí, de como que você entende que isso pode ser desenvolvido, que a gente pode atingir bons resultados nesse sentido. Um abraço para a professora Carla, né? Lá da UNOESC de Chapecó. Um abraço, muito bom vê-la aqui, que bom tê-la aqui também. Mas conta um pouco para nós da tua metodologia, cara. Tá, vou resumir aqui, que é bastante extensa, mas em resumo, Thiago, a ideia de qualquer tipo de processo de desenvolvimento humano é estabelecer 3 coisas. Primeiro, exatamente onde a pessoa está, ou seja, quais são os problemas, percepções, pontos fracos, fortes que ela possui, onde ela está hoje. Depois, estabelecer claramente onde ela quer chegar, ou seja, qual que é o objetivo claro, e quanto mais clareza, melhor. E estruturar um plano estruturado e adequado e atingível para que a pessoa saia desse ponto A e chegue no ponto B. Então, assim, esses 3 elementos, eles sempre vão estar compondo qualquer tipo de metodologia de desenvolvimento humano. Saber onde eu estou, aonde eu quero chegar e qual que é o caminho que eu tenho que percorrer para isso. Uma mentoria, Thiago, eu costumo dizer que é uma visão externa de algo que faz com que a pessoa tenha outras percepções. Porque, geralmente, a pessoa que está ali no dia a dia, ela está no liquidificador, ela está no olho do furacão. E, às vezes, ela não percebe detalhes muito simples até. Mas, por ela estar lá tão envolvida, ela acaba perdendo algumas questões relevantes. Então, eu costumo dizer que a sessão de uma mentoria, ou esse momento de mentoria, é um momento para gerar consciência. É para trazer novas ideias, novas perspectivas sobre algo. Uma vez que você gera consciência em alguém, e aí você pode fazer isso através de perguntas ou de ferramentas, e aí existem inúmeras ferramentas para isso, você vai para uma outra etapa, que é, beleza, o que eu vou fazer com isso agora? De que maneira a gente pode colocar isso na prática? Ou de que modo a gente pode evitar que isso que está acontecendo continue acontecendo?
Então, uma sessão em si, ela tem dois momentos. O momento de gerar consciência e o momento de estruturar as ações. E aí vai muito, porque na verdade é uma prestação de serviço da parceria e do comprometimento do teu mentorado. Porque é uma parceria, tem o mentor e tem o mentorado. Cada um tem uma participação relevante dentro do processo. Então você pode fazer o melhor processo do mundo, mas se tu não tem alguém aqui que está sendo mentorado e está comprometido, o negócio não vai acontecer. Então, depois que essa pessoa ela se compromete, ela vai para ação. E uma frase que eu tenho para mim, Thiago, que é muito clara: nada substitui a ação. A gente pode falar anos sobre alguma coisa, mas a gente vai ter feito menos do que alguém que foi lá e movimentou uma peça. Então a ação é que realmente faz o processo de mentoria acontecer. Qual que é o meu papel como mentor? Gerar consciência. E hoje eu atendo vários problemas, entre aspas, né, Thiago, relacionados à carreira. Mas todos eles têm esse princípio de trazer um ponto que até então a pessoa não estava enxergando. Basicamente por quê? Porque eu tenho experiência em gestão, pelas minhas formações, já faço isso há algum tempo e trago essa visão um pouco mais racional das coisas. E aí, volta e meia, a galera fala: pô, é verdade, pô, tu me fez cair uma ficha, realmente o caminho não é esse. Por que é importante também, Thiago, contar com o mentor, né? Seja ele qual for? Decisão, a gente sabe em gestão, que potencializa ou desestabiliza um negócio. Né? Tem gestores, por exemplo, que por decisões erradas acabam botando empresas a perder. Né? Então, assim, em momentos de decisão, quando tem um mentor, tu consegue buscar uma informação diferente. Tu consegue gerar uma consciência diferente daquilo que você estava pensando. E aí você toma uma decisão mais acertada. Então, resumidamente é isso. A estrutura do processo é gerar consciência e depois estruturar as ações. E também acompanhá-las, né? Isso a gente também faz, que é acompanhar se a pessoa está fazendo ou não. Que isso é bem importante também. E aí, cara, a pergunta justamente para dizer o seguinte, né? Que carreira é estratégico. Né? Sim. Carreira é um movimento estratégico. Então, assim, não adianta você pensar em ser algo ou em chegar em um determinado patamar, em um determinado nível na carreira, se você não construir ações para isso, né? Se você não construir um caminho estruturado para isso. E aí, o caminho para que você possa atingir esse objetivo, né? Para que você possa gerar essa mobilidade, passa por uma série de estruturas, por uma série de comportamentos, Sim. Ou seja, desde o estabelecer a ação, de reconhecer o contexto, de traçar o caminho que eu quero chegar, até a aplicação de competências que são fundamentais para isso. A exemplo, uma coisa, Thiago, uma coisa que eu tenho muito claro, assim, ó, que nem tudo que é bom é oportunidade. Olha só, nem tudo que é bom é oportunidade. E por que eu trago essa frase? Porque se eu tenho um plano estruturado de carreira, realmente um plano de carreira, eu consigo tirar aquilo que parece que é bom, mas na verdade é uma distração. E eu vejo muita gente entrando em projetos que não estão realmente linkados com a essência do que quer fazer. E aí depois se arrepende, fica frustrado, entrega menos do que deveria. Por isso que essa clareza de onde eu quero chegar é fundamental. E eu nem digo, Thiago, assim, onde você quer estar daqui 5 anos? A gente sabe, eu dou aula de planejamento estratégico, que hoje poucas empresas planejam 5 anos. Por quê? Porque as coisas mudam o tempo todo. Eu não estou dizendo para você planejar 5 anos na sua carreira. Mas qual que é o seu planejamento para esse ano? Qual que é a evolução desse ano para 2020? As pessoas não têm isso. Então, assim, você precisa começar a criar um planejamento pelo menos de curto e médio prazo. E aí, na medida que você vai criando, né, esse hábito, você pode estendendo esse planejamento. Mas o mais importante, Thiago, é assim, eu perceber o que me serve e o que não me serve, para que eu não entre em furada. Hoje, talvez uma das principais habilidades que a gente falou das soft skills ali é a capacidade de falar não. Por quê? Porque, assim, tem muita coisa, aparecem muitas possibilidades. Se eu falo sim para tudo, aí eu começo a fazer um monte de coisa, não consigo render muito em nada e fico num ciclo vicioso. Uma das boas capacidades para a gente desenvolver é a capacidade de falar, isso não me serve, muito obrigado, isso me serve, eu vou encarar, eu vou abraçar e vou tocar esse projeto.
E é interessante identificar, assim, que essa capacidade de dizer não está muito relacionada à percepção da carreira como algo estratégico, né? Então, Sim. onde eu quero chegar e o que faz parte do meu portfólio de investimento em carreira e o que não faz. O que eu percebo hoje é muita gente correndo atrás de muita coisa que, de repente, não se aplica à carreira do indivíduo, aquela coisa, né, da educação continuada, do conhecimento, mas será que isso vai ser útil para potencializar a minha carreira? Qual é o objetivo que eu tenho com esse tipo de formação? Qual é o objetivo que eu tenho com esse tipo de curso que eu vou fazer? Qual é o objetivo que eu tenho de entrar, de repente, numa determinada parceria? Qual é o objetivo que eu tenho de empreender? Né? Então, assim, muitas vezes eu não sei, mas eu vou porque alguém disse que é legal, que funciona e tal, mas, na verdade, eu preciso saber qual é o meu objetivo, onde é que eu quero chegar enquanto profissional, né? Para que você tenha estratégicos para isso, né? Eu vou dar um exemplo real da minha vivência, tá? Por exemplo, quando tu olha para trás, com um pouco mais de maturidade que eu tenho, eu vejo que, por exemplo, eu tenho uma formação superior, eu tenho 4 pós-graduações e tenho mestrado. Beleza. Mas uma pós-graduação eu não precisava ter feito, que é de um assunto que eu não gosto. Eu fiz gestão financeira e custos. Pensa numa pós que eu tive que passar trabalho para fazer. Mas por que eu fiz? Porque eu queria ter mais uma titulação. E hoje eu vejo que isso foi imaturidade. Não precisava ter feito. Eu poderia ter continuado na área de gestão de pessoas, por exemplo, que é algo que eu amo. Consegue compreender? A gente precisa virar a chave de que eu não preciso ter inúmeras titulações. Eu preciso ter titulações vinculadas com o meu propósito. Quanto mais eu souber sobre algo, ótimo. Mas eu não preciso ter 250 pós-graduações. Mas eu tinha, antigamente, essa crença de que eu precisava estudar sobre todos os assuntos, saber de tudo. Não. É impossível isso. Qual que é o assunto que te preenche? Né? Qual é o assunto que você lê e não cansa? Sabe? Qual coisa que realmente te alimenta? E assim, cara, eu tenho muito orgulho de dizer assim, cara, de tudo que eu faço, educação para mim me preenche demais. Eu saio 10 horas da aula, cara, animado. E falta gente assim, Thiago. Infelizmente, falta gente que tenham profissões que falam assim, cara, pô, eu tô impactado porque hoje a aula foi top, eu vi que esse aluno fez um negócio bacana, esse cara evoluiu. Cara, eu me sinto assim. Então eu me sinto muito contente e por isso que eu faço mentoria de carreira. Porque eu me considero uma pessoa realizada com o que eu faço. Então como é que eu vou falar para a pessoa, tu tem que se realizar, tu tem que buscar o teu propósito. E eu não tenho propósito. Não faz sentido, né? Mas hoje e eu te enquadro também nessa perspectiva, porque eu sei que tu gosta de sala de aula, o quanto que é bom, cara, tá? E ver o quanto que as pessoas evoluem, sabe? Então, outra dica que eu dou aqui, porque tá na reta final também, pessoal, busca o teu caminho. Não sei a tua idade, se você tem 20, se você tem 60. Existe um caminho. Só que tem muita gente que para de procurar. Parou de procurar, não encontra. Agora, uma vez que você encontra, Thiago, cara, aí as portas se abrem, as coisas acontecem com muita facilidade, né? As coisas fluem. Então, assim, vale a pena o investimento de pensar nisso, né? Cara, assim, a gente está chegando nos finalmente, assim, e como carreira é um assunto muito amplo, é importante a gente peneirar algumas coisas, assim, no frigir dos ovos a gente deixou muitas dicas interessantes aí para quem quer desenvolver a sua carreira nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise e excepcionalidade, sempre surgem oportunidades. Mas eu sempre costumo dizer o seguinte, a gente precisa seguir quem tem exemplo. Quem dá exemplo para a gente. E para você construir o exemplo, e aí tem uma relação muito forte com a carreira, inclusive você tem que ter referências para isso, né? Para a gente construir o exemplo dá muito trabalho. E você é um dos grandes exemplos que eu tenho. Conta um pouco para a gente a tua história. Como é que você chegou a se tornar um mentor de carreira? Legal. Cara, foi assim, o basquete me ensinou muita coisa. Eu comecei a jogar basquete com 14 anos, joguei até os 20 anos. Muito do que eu sei sobre empatia, trabalho em equipe, liderança, vem do esporte. Outra coisa que me ensinou muito e que me ajuda hoje também foi o Exército. Eu me servi um ano obrigatório no Exército e aprendi muita coisa lá também, né? Me ensinou muita coisa sobre liderança, organização e outras coisas. Depois eu entrei no mundo corporativo
e trabalhei somente em uma empresa como colaborador. Trabalhei 3 anos, tive 3 promoções. Comecei no chão de fábrica como auxiliar de produção, auxiliar de almoxarifado, almoxarife e compras. Chegou no momento onde eu entendi que aquele meu ciclo tinha acabado e que eu tinha que buscar novos desafios. Eu sempre tive muita dificuldade de falar em público, realmente extrema dificuldade, considerava até uma fobia. Eu resolvi vencer isso. Então, eu peguei lá o momento onde eu precisava fechar um ciclo e resolver essa fobia e me inscrevi no processo seletivo para dar aula. E aí, comecei a dar aula com 23 anos. Lembro até hoje como é que foi esse momento. Foi muito disruptivo para mim, porque quando eu vi que um aluno conseguia aprender comigo, que eu conseguia fazer as pessoas me entenderem, que eu conseguia falar em público, virou minha chave. Falei, cara, eu sempre tive muito medo disso e agora eu consigo controlar esse medo. O que mais pode me parar? E aí, uma vez que eu consegui entender isso, Thiago, um mar de possibilidades apareceram. Então, assim, muito rápido eu comecei a dar aula. Eu comecei no curso técnico, daqui a pouco eu já estava dando aula na aprendizagem, daqui a pouco estava dando treinamento em empresa, daqui a pouco eu comecei na graduação, daqui a pouco eu entrei na Unesc para dar aula, daqui a pouco eu já estava dando aula em pós. Paralelo a isso, eu fiz algumas formações de mentoria e coaching, e aí eu já comecei a trabalhar com isso. Então foi logo depois de eu entrar em sala de aula, eu já comecei a atender pessoas nesse sentido, e aí depois vieram as consultorias dentro de empresas. Mas assim, o que realmente me tornou um mentor de carreira? Eu ter vencido um grande medo, que era o medo de falar em público. Isso fez com que, cara, as coisas abrissem de uma forma para mim absurda. Porque aí eu pensei assim, poxa, se eu consigo vencer isso, eu consigo vencer muitos outros desafios. E foi aí que eu comecei a entrar em outros cenários. E para finalizar, que é bastante extensa aí a minha trajetória, mas um ponto que eu sempre levo em consideração é o seguinte, eu sempre entrei em projetos acreditando muito em mim e não com 100% de certeza de que eu tinha a total capacidade de fazer. Porque tem muita gente, Thiago, que deixa de encarar boas oportunidades porque quer ter tudo no controle, quer ter tudo na mão. Ah, se não for exatamente como eu imagino, nem vou. E eu sempre entrei, eu sempre me propus a entrar e ver como é que funcionavam as coisas. E isso fez com que eu crescesse rápido aí na minha carreira corporativa. Tá? Então, cara, resumidamente é isso. Oriento todo mundo que tem algum tipo de medo, seja ele qual for, vença esse medo, porque isso vai te potencializar a vencer outras coisas também. Tá? Legal, cara. E aí, caminhando para os nossos finalmente aqui, antes de eu pedir para você dicas finais, assim, a gente percebe que muita gente precisa compreender a carreira enquanto um instrumento estratégico e ela precisa passar por avaliações, a gente tem que aprender a todo tempo, mas você tem algumas dicas de leitura? O que você traz para a gente, assim, enquanto dicas? Preciso posicionar minha carreira de forma estratégica, eu vou ler o quê? Tá. Aí tem uma série de livros, mas eu oriento que a pessoa ela desenvolva algumas inteligências, cara. E assim, talvez a que mais falte, e eu vejo nas pessoas hoje, é a inteligência produtiva, é a capacidade de se tornar produtivo. As pessoas, elas são muito ocupadas e pouco produtivas. Ou seja, elas trabalham 8 horas e produzem efetivamente muito menos do que isso. Então, a maior autoridade nessa área chama-se Christian Barbosa. Ele tem vários livros que trazem ciência, então não é achismo, é ciência sobre gestão de tempo e produtividade. E ao mesmo tempo ele é igual ao Cortella, ele consegue trazer isso numa simplicidade muito tranquila para que todos entendam. Então, se eu pudesse indicar alguns livros, seriam os livros do Christian Barbosa. Tem A Tríade do Tempo, tem Equilíbrio e Resultado. São 2 livros extremamente disruptivos para a gente entender o seguinte: opa, tempo é meu principal ativo, então eu tenho que utilizar ele com muita responsabilidade. E eu posso sim trabalhar 8 horas e ser extremamente produtivo e dar um excelente resultado. Então, para não ficar dando várias dicas aqui, eu acho que os livros do Christian Barbosa fizeram muita diferença para mim. Tá? Então, tenho certeza que vai fazer para o pessoal que está assistindo aí também. Deixa para a gente as suas considerações finais aí, por favor. Deixa também para a gente o teu Instagram, para que ele possa ficar à disposição do pessoal que vai acompanhar essa live, que nos acompanhou até aqui e vai acompanhar essa live depois também, lá no canal do CRA. Cara, eu quero agradecer o convite, né? Tu sabe que tu é um irmão para mim, um cara que eu tenho uma enorme admiração, um cara que eu entendo e vi toda a evolução que tu teve, então
Tu é uma referência para mim também, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, né, que o CRA está me dando também de contribuir um pouquinho com isso. Acredito muito nessa profissão, quanto mais a gente se fortalecer, mais relevante a gente vai se tornar para o mundo, né, mais a gente vai fincar a nossa bandeira, então legal essa iniciativa, tomara que tenham outros profissionais fazendo isso também. Sobre carreira, cuidem da sua carreira, não deixem que o mundo ditem o teu caminho, né? Tome autonomia da sua vida, tenha autorresponsabilidade, puxe isso para você. E quem quiser acompanhar mais conteúdo sobre carreira, sobre livros, que é o que eu principalmente falo, né, meu Instagram é prof.williamnb, W-I-2-Ls-I-A-M de Maria NB, que é de Nunes Bittencourt. Digita ele pra gente no feed aqui. Tá, deixa eu botar aqui então. Registrado também, porque depois eu vou marcar lá e vai ficar disponível também nos registros de participação. O pessoal, sem sombra de dúvida, vai seguir aí. Certamente faremos bons contatos a partir daí. Show. Quem tiver qualquer tipo de dúvida sobre carreira também fico à disposição. E novamente, Thiago, agradeço aí a disponibilidade. Sempre que precisar, pode contar comigo. Tamo junto, meu amigo. Obrigado mais uma vez. O William é um parceiro querido aí que a gente fez desde que eu cheguei em Criciúma, há 15 anos atrás. Jogamos basquete junto e trilhamos um caminho corporativo também juntos aí num determinado momento. E acadêmico, né? Eu tive a satisfação de poder participar da banca. Verdade. Né? E a gente compartilha também muita coisa a respeito de carreira aí, ele como meu mentor. E como um amigo, sobretudo como um amigo. Quero finalizar a nossa atividade aqui agradecendo muito o Conselho Regional de Administração de Santa Catarina, agradecendo muito a professora Isabela, que é a nossa capitã lá, né, a nossa coordenadora da Câmara de Formação Profissional. Agradecer ao presidente Paulo Giordani, que nos proporcionou essa oportunidade. Teremos outras lives adiante aí também. Agradecer a todos os colegas que estiveram conosco aqui, Fernando, professora Sônia, professora Carla e a minha querida mentora, professora Maria Helena, Valquíria, todos que estiveram conosco. Aí, um beijo para todo mundo. Tamo junto. Obrigado por essa oportunidade, que seja a primeira de muitas outras. E lembre-se, carreira é estratégico. Cuide dela como se fosse um planejamento da sua empresa, cuide dela como uma parte importante da sua vida. Lembra que é fundamental que você tenha boas competências para isso e o aprendizado é fundamental. Obrigado, gente. Obrigado. Um abraço, cara. William. Tamo junto. Até mais. Tamo juntos. Valeu, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Obrigado a todos, gente. Tchau, tchau.